E aí, pessoal, beleza? Eu vou falar hoje sobre operadores em C. A gente já viu um operador, que foi o sinal de igual, para atribuir um valor a uma variável, mas a gente vai ver diversos tipos hoje e vamos começar pelos básicos. Vamos começar pelos operadores aritméticos. Então vamos lá. Em C, a gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, assim como você já está habituado com operações matemáticas normais que você viu durante todo o seu período escolar. Aqui a gente tem duas linhas de código que eu vou destrinchar passo a passo para vocês, para mostrar que é incrivelmente similar e vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, na primeira linha de código, a gente tem que o int x acabou de ser declarado e que vai receber o valor de y mais 1. Vamos supor que anteriormente y já tenha sido declarado e tem o valor de 10. Então, x agora está valendo 11. Na segunda linha, x já vale 11. Então, 5 vezes 11, 55. X agora foi substituído mais uma vez por 55. Pode soar um pouco confuso, mas como em C, para praticamente todas as linguagens de programação, o valor atribuído vai ser sempre da direita para a esquerda. Então significa que todo valor à direita vai ser colocado à esquerda. Pode parecer um pouco confuso, mas agora x foi substituído por 55, que antes era 11, e assim por diante. Então vamos supor que você tem uma expressão matemática muito mais longa aqui, o que for definido vai ser atribuído a x. Tem um outro operador que provavelmente você não ouviu como módulo, mas que a gente tem aqui, e que pode parecer meio ambíguo e estranho, mas ele vai ser bastante útil para a gente, que é o operador de porcentagem, que vai fornecer para a gente o resto da divisão de um número da esquerda por um número da direita. Fazendo essa divisão aqui, o que a gente teria obter de divisão seria 3 com o resto 1, que isso é m. M é o resto entre 13 dividido por 4. Pode parecer meio esquisito e talvez meio inútil, mas a gente vai usar ele em uma série de problemas. Por exemplo, quando a gente está lidando com um número aleatório, um número gerado aleatoriamente, você pode estar lidando com um valor de 0 até um número gigante, mas você quer trabalhar dentro de uma faixa de números. Então vamos dizer que essa faixa vai ser entre 0 e 20. Você quer obter números aleatórios de uma faixa entre 0 e 20. Para que a gente consiga obter um número dentro desse escopo, a melhor forma é utilizando o operador de módulo, porque dividir, refatorar, vai ser muito complicado e o módulo já vai deixar isso bem intuitivo. Porque dessa forma, independente do valor que vai ser gerado aleatoriamente, ele sempre vai obter o resto entre 0 e 19. E com a pequena forma e os pequenos ajustes, que são insignificantes comparados aos outros métodos, a gente consegue definir uma faixa de valores para trabalhar com números aleatórios. Indo mais adiante, em C, a gente tem algumas outras maneiras de aplicar operadores aritméticos para uma única variável utilizando pequenos atalhos. Como você pode ver, essas duas linhas de código representam exatamente a mesma coisa. Isso aqui é somente um atalho para você não ter que reescrever a variável duas vezes, mas ambas vão dar o mesmo resultado. Então, x, vamos supor que x aqui, pegando da outra, está valendo 55 vezes 2, agora passa a ser 110. Vamos supor que essa linha aqui não existe, e só essa vai ser exatamente o mesmo valor. Você também tem essa mesma funcionalidade, mas com incremento e decremento de uma única variável, que sempre vai ser em 1. Então, x mais mais, ele vai adicionar mais 1. Então, x mais mais, ele vai sempre adicionar mais 1. E x menos menos, ele sempre vai decrementar 1. Então, vamos trocar um pouco de abordagem, saindo de aritmética e entrando em expressões booleanas, que vão cair também em lógica. Uma expressão booleana só pode ter apenas um de dois valores, verdadeiro ou falso, que a gente vai estar utilizando bastante. Ela praticamente vai decidir todas as nossas decisões lógicas. Por exemplo, se a gente decidir que uma faixa de condição for verdadeira, ela pode se ramificar para uma direção, e se for falsa, para outra, ou simplesmente não executar o código. É assim que a lógica vai funcionar. E é para isso que servem as expressões booleanas. Algumas vezes a gente trabalhando com C, a gente pensa que precisa utilizar expressões booleanas como true e false, mas funciona um pouco diferente. Em C, todo valor que não seja zero é equivalente a true, verdadeiro, e zero é sempre falso. Vão haver dois tipos principais de expressões booleanas com que a gente vai lidar, que são operadores lógicos e operadores relacionais. Você vai perceber que eles são bem simples em um instante. Não precisa se preocupar em pegar o termo, mas você vai ver que é muito intuitivo. Então vamos começar com os operadores lógicos. Tudo aqui envolve lógica. Então vamos começar pelo operador i. É bem simples. Só vai ser verdadeiro
se ambos forem verdadeiros. Então, caso um deles seja falso, toda expressão vai ser evaluada como falso. O operador lógico OR é praticamente ao contrário. Pelo menos alguma delas tem que ser verdadeira. Se ambas forem falsas, aí sim será falso. O operador lógico não. Ele basicamente vai inverter o valor do seu operando. Então, se antes ele era true, com uma exclamação ele vai virar false e vice-versa. Se antes ele era false, com a exclamação ele vai virar true. Os operadores relacionais você já deve estar habituado também como funciona na matemática. A diferença é que na programação a gente vai obter um valor booleano, true ou false. Funciona exatamente como na matemática. Então, x menor que y, menor ou igual que, maior ou igual que ou maior ou igual que. Você também tem comparativos de igualdade ou desigualdade. Então, o mesmo sinal que você usava para atribuir, você vai somente duplicar ele. Então, o sinal de igualdade, você sempre vai usar dois iguais. E para testar se eles são diferentes, ou seja, se eles são desiguais, é uma exclamação e um igual. Tenha cuidado, muito cuidado, porque é muito comum, principalmente de começo a gente aprendendo, a achar que o sinal de atribuição é o mesmo de comparação. E eles não são, eles são totalmente diferentes. Então, esses foram os principais operadores que a gente vai ver em C e que vai servir para outras linguagens de programação, tanto os aritméticos como os lógicos e relacionais. Isso é C++. Até a próxima.